A assessoria que faça a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 13ª reunião da Comissão Mista da Assembleia Legislativa de Goiás. Aos 16 dias do mês de maio do ano de 2019, na sala das comissões, deputado Solon Amaral, às 17h18, sob a presença do novo deputado Humberto Aidar, presentes os deputados Álvaro Guimarães, Alisson Lima, Hamilton Filho, Bruno Peixoto, Caio Salim, Charles Bento, Chico KGL, Coronel Adailton, Diego Sorgato, Doutor Antônio, Hélio de Souza, Henrique Arantes, Jefferson Rodrigues, Leda Borges, Lucas Calil, Major Araújo, Paulo Trabalho, Thales Barreto, Thiago Albernaz, Chão Caroço, Vinícius Cirqueira, Virmões Cruvinel, Wilde Cambão, realizou-se a 13ª reunião da Comissão Mista de Constituição, Justiça e Redação, Tributação Financeira e Orçamento e as Comissões de Mérito do Poder Legislativo Goiano. Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. Por falta de matérias para deliberar, o presidente encerrou a presente reunião. Para constar, lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme, será votada e assinada pelos presentes. Está em discussão a ata que acaba de ser lida. Encerrado, deputados concordarem com a leitura da ata, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Senhores, momento é oportuno para devolução de matéria. Questão de ordem. Vossa Excelência, delegado Humberto. Devolvendo o projeto aqui, final 2576, devidamente relatado. Senhor presidente. Processo 2576, mesa diretora, altera a Lei 19.191, 29 de dezembro, que dispõe sobre emolumentos dos serviços notariais de registro. Esse processo foi colocado em votação, foi distribuído ao delegado Humberto Teófilo, que apresenta relatório apresenta um voto em separado, com a adoção do substitutivo. Ora apresentado, somos pela constitucionalidade e juridicidade da proposição em pauta, o relatório. Está em discussão. Senhor presidente, vista. Vista. Vista o deputado Zé Carapô. Vista o deputado Carlos Cabral. Vice-deputado Hamilton. Senhores, não havendo matéria a ser deliberada na comissão mista, eu declaro encerrada a presente sessão e convido os deputados que são membros da CCJ, para que permaneçam. Nós temos um projeto a ser distribuído e votado. Solicito que marquem a presença. Já... Oi.
Senhores, havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Solicito à nossa assessoria que faça a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 30ª reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa de Goiás, aos 21 dias do mês de maio do ano de 2019, na sala das comissões, deputado Solon Amaral, às 14 horas, sob a presença do novo deputado Humberto Aidar, presença dos deputados Leda Borges, Alva Guimarães, Diego Sorgato, Carlos Cabral, Henrique Arantes, Major Araújo, Vinícius Cirqueira, Virmontes Cruvinel, Antônio Gomide, Hamilton Filho, Thales Barreto, Bruno Peixoto, Hélio de Souza, delegado Humberto Teófilo, Dr. Antônio, Jefferson Rodrigues, Thiago Albernaz. Realizou-se a referida reunião. A seguir, o presidente distribuiu os processos no 2705/19, 2708/19 ao deputado Hélio de Souza, ao deputado Vinícius Cirqueira, os processos 2757/19. À deputada Leda Borges, processo 2755/19, 2714/19. Ao deputado Antônio Gomide, o processo 2714/19. O presidente considerou oportuno o momento para a devolução de matérias. O presidente concedeu isso dos processos número 2255/19, do deputado Hélio de Souza, Virmontes Cruvinel, Vinícius Cirqueira, o processo 2155/19, aos deputados Hamilton Filho, Vinícius Cirqueira, Virmontes Cruvinel, Thales Barreto, delegado Humberto Teófilo, e o processo 2152/19, aos deputados Antônio Gomide, Thales Barreto, Hélio de Souza, Bruno Peixoto. Devolveu os processos 2376/19 e 1682/19, com os votos separados de sua autoria favorável às matérias e com pedido de destaque para sua votação. Deferido o destaque, submetido à discussão e votação separadamente, foram aprovados. Pela ordem, o deputado Carlos Cabral devolveu o processo número 1707/19, com o voto separado de sua autoria favorável à matéria. Submetido à discussão e votação, foi aprovado. Pela ordem, o deputado delegado Humberto Teófilo devolveu o processo 2008/19 e 1425/19, com os votos separados de sua autoria favorável à matéria. Submetido à discussão e votação separadamente, foram aprovados. Pela ordem, os deputados Leda Borges devolveu o processo 1450/19 e o deputado Bruno Peixoto devolveu o processo 1696/19, com os votos separados pela diligência. Submetido à discussão e votação separadamente, foram aprovados. Pela ordem, o deputado Hamilton Filho devolveu o processo número 1513/19. O deputado delegado Humberto Teófilo devolveu o processo 1425/19, com voto em separado favorável à matéria. Submetido à discussão e votação separadamente, foram aprovados. Pela ordem, o deputado Henrique Arantes devolveu o processo 1249/19, com voto separado de sua autoria favorável ao pensamento. Submetido à discussão e votação, foi aprovado. Também foi devolvido à mesa devidamente relatado com parecer favorável o processo 2449/19. Submetido à discussão e votação, foi aprovado. Com as abstenções dos deputados Vinícius Cirqueira, Henrique Arantes, Thales Barreto, Leda Borges e Hélio de Souza. A falta de outras matérias, o presidente encerrou a presente reunião. Para constar, lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme será votada e assinada pelos presentes. Está em discussão a ata que acaba de ser lida e encerrada. Em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem aprovado. Senhores, o momento é oportuno para devolução de matérias. Questão de ordem, presidente. Pergunta ao deputado Virmontes se irá devolver a matéria. Senhor presidente, devolvendo a matéria devidamente relatada, a indicação do Dr. Fabrício Mota ao TCM. Pela ordem, senhor presidente. Vossa Excelência, deputado Carlos. Senhor presidente, eu queria pedir a Vossa Excelência que o deputado Virmontes devolvendo a matéria agora, que Vossa Excelência pudesse incluir na pauta de votação da ordem da presente sessão a matéria devolvida nesse momento pelo deputado Virmontes de indicação do professor Fabrício Mota. Foi exatamente por isso que convocamos a Comissão de Justiça para apreciar essa matéria. Segundo o Nicolas aqui também, senhor presidente, convidá-lo para ser ouvido aqui. Sim, nós faremos. Questão de ordem, presidente. Vossa Excelência. Senhor presidente, eu gostaria, se possível, convocar novamente a comissão mista. Estou conversando aqui com o deputado Carlos Cabral, com o deputado Hamilton Filho e também com o deputado Zé Carapu, para que possa devolver o pedido de vistas, que se trata da redistribuição dos emolumentos, que são em relação às taxas cartorárias, senhor presidente. Que é extremamente importante que este poder tenha o fundo para que possa ser construída a sede. Então, gostaria de pedir que possa retornar o pedido de comissão mista e possamos apreciar, até mesmo porque o relatório do deputado Humberto Teófilo está apto a ser votado. Tem uma emenda do Eu emendei, deputado Bruno, já foi emendado e... Não, mas eu modifiquei os valores. A da OAB, por exemplo, a forma de poder, a mudança que eu fiz, tirando do governo. Depois você dá uma lida na minha emenda.
Senhores, processo 2834. Presidente, pela ordem, senhor presidente. Eu tenho um processo para ser devolvido também. Vou entregar um processo de autoria do deputado Carlos Cabral, que autoriza a inclusão do pai e mãe também como dependente no IPASGO. Esse processo foi relatado aqui pela sua aprovação. Inclusive, pedir a Vossa Excelência aqui, se for do entendimento de todos, que possam ser votados também na pauta de hoje. Ok, deputado. Processo 2834, Governadoria do Estado. Trata-se de uma licença, requer licença para empreender viagem no período de 25 de maio a 26 de junho, do vice-governador do Estado. Relator foi deputado Hélio de Souza, relatou pela aprovação. Eu coloco em discussão, encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, parecer permaneça como estão, os contrários manifestem, aprovado. Senhores, o processo 2769 trata da indicação do nome de Fabrício Macedo Mota para ocupar o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios. Quero convidar o doutor Fabrício para se assentar aqui ao nosso lado. E, senhores, essa presidência toma a decisão da gente não ter aqui a sabatina, abrir mão da sabatina, até pelo currículo do indicado, né? Pós aprovação, e espero que isso aconteça, né? Nós daremos aqui um tempo para que o Fabrício possa usar da palavra, se apresentar àqueles que ainda não conhecem o seu trabalho. Vossa Excelência, deputado Humberto. É só para adiantar aqui, já independente da sabatina, que eu já vou pedir vista aqui do projeto, tá? Ok. Processo 2769 indica o nome de Fabrício Macedo Mota para ocupar o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios. O relator foi o deputado Virmondes Cruvinel. Ele relatou pela aprovação da escolha de Fabrício Macedo Mota para integrar doravante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, ofertando a seguir a minuta do decreto legislativo para ser aprovado, expedido e publicado. Eu coloco em discussão. Discutir, senhor presidente. Solicitou vista, fica prejudicado. Questão de ordem. Questão de ordem, presidente. Mantém vista, senhor presidente. Questão de ordem. Só senhor presidente. um segundo, pela ordem, primeiro o deputado Bruno, depois o deputado Tião Caroço. Senhor presidente, apenas para pedir ao deputado delegado Humberto Teófilo, esse projeto é um projeto enviado pelo governador, analisado numa lista tríplice. O Fabrício, eu o conheço, temente a Deus, capacitado, vai honrar muito o tribunal. E, evidentemente, a indicação por nós referendada. E cita-se também que aquele pleno está com uma cadeira vaga, trazendo prejuízo à análise das contas dos municípios. Então, por se tratar, deputado delegado Humberto Teófilo, eu conheço que você quer sempre aprimorar os projetos e sempre tem aprimorado os projetos aqui na casa. Eu gostaria de pedir, em nome do governador, que possamos apreciar ainda hoje esse projeto, aprová-lo, já manifesto voto favorável, para que amanhã possamos apreciar em plenário e quem sabe o Fabrício vai fazer uma festa com essa indicação e convidar todos nós. Deputado Tião Caroço. Senhor presidente, eu não poderia deixar passar essa oportunidade, mesmo porque eu vivi naquela casa, naquela corte de contas, 10 anos. Sou testemunho do trabalho do professor, mestre dos mestres, assim que o Fabrício é conhecido lá, por todos nós, respeitado como mestre dos mestres, e a sua força, sua liderança
é tão grande que todos abriram mão para que ele fosse indicado. Isso é importante. Eu quero aqui parabenizar o governador Ronaldo Caiado por essa opção, por essa escolha, e dizer para meus companheiros que eu, mais do que ninguém, sou testemunho da boa escolha, da boa indicação que foi feita. E quero aqui, dentro da amizade, do companheirismo, do meu vizinho, deputado Teófilo, pedir também para ele reforçar o pedido do Bruno. Bruno pediu em nome do governo, eu peço em nome da oposição que ele devolva hoje e pediu, presidente, que vá para o plenário e volta logo hoje. Isso aí, só quem está na expectativa é que sabe como é que é massacrante. Então eu gostaria que fosse para o plenário e votasse ainda hoje, após essa sessão. Obrigado, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Eu pergunto ao deputado Humberto Teófilo se ele vai abrir mão do pedido de vista. Senhor presidente, primeiro é bom aqui destacar, nada contra a pessoa do indicado. Nada contra, sou da base do governo, sempre defendi e defendo o governo. Apresentei recentemente agora uma emenda até na reforma administrativa, que foi derrubada, e eu tive, né, a minha aquiescência tranquilamente. Eu só gostaria, que eu acho que até quinta-feira hoje, né, isso não vai alterar em nada. Né, eu gostaria de vista, pedir vista, vou manter o pedido de vista, tá? Nada disso vai atrapalhar. Né, eu peço aqui desculpa até o líder do governo, ao colega Tião, né, Caroço, que eu tenho um respeito muito grande por ele, então não vou abrir mão da minha vista. Posso falar, senhor presidente? Questão de ordem, a não? vista está mantida. Vou passar a questão de ordem para Vossa Excelência. Só que ele manteve a vista. É um direito, né? Vossa Excelência, deputada Leda. Não, é só porque eu nunca elogiei uma ação do Ronaldo Caiado. É a primeira ação que eu tenho elogiado. Viu, Bruno? Deputado Bruno Peixoto. Deputado Bruno Peixoto. Deputado Bruno. Eu disse agora que eu sou sempre criticada por ser uma oposição estridente por ser mulher, né? Mas eu nunca elogiei uma atitude desse governo. É a primeira indicação e atitude que eu tenho elogiado. O Tribunal de Contas ganha muito e a Procuradoria perde um pouquinho. A Procuradoria de Contas. O doutor Fabrício, ele é imparcial, competente, mestre, e eu sei que o trabalho dele será dentro da legalidade, da imparcialidade, da impessoalidade, como ele sempre tem se posicionado naquele Tribunal de Contas. Parabéns, doutor Fabrício, parabéns à indicação do governador Ronaldo Caiado. Senhor presidente. Delegado. Acerta. Delegado Eduardo Prado. Senhor presidente, eu queria só passar para o meu amigo Humberto Teófilo, que conheço o doutor Fabrício, não de hoje, colega da UFG, formamos mais ou menos contemporâneos, um dos maiores juristas administrativos que nós temos, inclusive com obra, com profissionais renomados, juristas renomados, igual a Maria Zanella de Pietro. O professor Fabrício, ele simplesmente hoje é referência no estado de Goiás em direito administrativo, direito público, procurador do Ministério Público. Humberto, então a própria oposição já analisou os requisitos, Humberto, a questão da legalidade do processo, está todo analisado. Eu fiz questão de analisar também, então está tudo dentro da legalidade. Eu peço também, mesmo não sendo membro da CCJ, que o nosso deputado Humberto Teófilo, deputado estadual, para que ele reveja aí seu pedido de vistas aí, em nome da bancada do Partido Verde, senhor presidente. Senhor presidente. Senhores, eu peço a atenção de todos, já que eu convidei aqui o doutor Fabrício, doutor Fabrício, por favor, que ele possa estar se apresentando, né? E como jurista e entendedor aqui da lei, ele sabe que é um direito
do deputado Humberto Teófilo solicitar vista, sem causar nenhum constrangimento, né? Então, eu quero passar aqui a palavra para o doutor Fabrício, para que ele possa falar um pouco aqui com os membros da Comissão de Justiça e aqueles que não fazem parte, mas que são deputados dessa casa. Com a palavra, doutor Fabrício. Presidente, só a título de sugestão, como foi o relator da matéria, eu gostaria de fazer uma leitura do currículo do doutor Fabrício, antes dele proceder ao uso da palavra, de forma bem breve, 1 minuto. Vossa Excelência. Dr. Fabrício Mota é procurador do Ministério Público de Contas há 19 anos, professor da Universidade Federal de Goiás, atualmente sendo vice-coordenador do mestrado profissional de Direito e Políticas Públicas, que possui convênio, inclusive em parceria com a Assembleia Legislativa. Hoje preside o Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, entidade sem fins lucrativos criada em 75, responsável pela evolução e consolidação do direito administrativo no Brasil, fundada em nome de Seabra Fagundes, Eli Lopes Meirelles, Temístocles Brandão Cavalcante e Celso Antônio Bandeira de Mello. Durante a atividade profissional na UTCM, cursou mestrado na UFMG em 2004, doutorado na USP em 2007 e fez estágio pós-doutoral na Itália na Universidade de Salento em 2011. Autor e coautor de diversos livros e artigos publicados em revistas especializadas, muitos deles citados em julgados dos tribunais superiores. Então é com esse currículo exemplar que nós fazemos questão de manifestar um posicionamento favorável em nosso relatório, assegurado o direito de vistas do colega deputado, mas ressalta aqui a bagagem, o capital de conhecimento muito valioso, que somará muito ao Tribunal de Contas dos Municípios. Senhores, eu peço os deputados que queiram ouvir aqui o doutor Fabrício, que permaneçam aqui, mas que a gente possa diminuir o tom aí, o volume das conversas, até porque tem muita gente que tem interesse em ouvir a pessoa que está sendo indicada a um cargo importante, que é de conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios. Com a palavra, o doutor Fabrício. Doutor Fabrício, não é sempre que acontece isso aqui, não. Deve ser pela empolgação. Mas com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Humberto Aidar, senhor vice-presidente, deputado Carlos Cabral, quero cumprimentar todos os deputados aqui presentes. Tenho o deputado Carlos Cabral, deputado Virmontes Cruvinel, ex-alunos, e dizer da minha satisfação de estar aqui perante essa comissão, representante do Poder Legislativo, para me colocar ao dispor de todos os senhores, para que a indicação do senhor governador Ronaldo Caiado possa, enfim, ser aprovada. Como foi dito, trata-se de indicação para a composição da vaga destinada ao Ministério Público de Contas. E o governador Ronaldo Caiado atendeu à vontade do Ministério Público ao me indicar, enquanto o primeiro colocado, escolhido pelos demais colegas, na lista feita por merecimento. Destaco também, senhor presidente, que compreendo perfeitamente a dinâmica do processo legislativo, razão pela qual, de minha parte, não há qualquer inconveniente quanto ao pedido de vista por parte do delegado Humberto Teófilo. Estou à disposição, como sempre estive, para qualquer diálogo voltado a esse processo. Gostaria de destacar muito brevemente, não o currículo que foi lido pelo deputado Virmontes Cruvinel, mas, sobretudo, de que a nossa vivência na atividade... Senhores, peço mais uma vez, nós estamos aqui com o doutor Fabrício, né, que a gente possa ouvir a pessoa que está sendo indicada para ser conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios, né? Se não pedir muito, eu gostaria que a gente pudesse ouvi-lo. Obrigado, senhor presidente. Eu dizia que na minha atividade profissional no Tribunal de Contas dos Municípios são já 19 anos na função do Ministério Público e no controle da administração, junto com outros 3 anos no Tribunal de Contas da União.
Em todo esse tempo, senhor presidente, mesmo na atuação do Ministério Público, me foi possível compreender muito bem a dinâmica do controle da administração e dos distintos papéis desempenhados pelo Legislativo e pelo Tribunal de Contas. Tenho cada vez mais presente a importância de que o Tribunal de Contas possa realizar o seu trabalho técnico para que o Legislativo possa realizar o seu trabalho de controle da administração, sobretudo do Executivo. Em nossas muitas andanças nos encontros realizados pelo Tribunal de Contas dos Municípios, cumprimento o presidente Joaquim de Castro, que me acompanha aqui, o ex-conselheiro, deputado Tião Caroço. Em nossas andanças, nós sempre encarecemos a importância de que o Poder Legislativo Municipal assuma o seu papel na fiscalização do Executivo e que, nesse particular, o Tribunal de Contas dos Municípios é um auxiliar. Nós temos a plena consciência de que, nesse processo, o rigor do tribunal técnico, a atuação técnica, tem uma atuação instrumental com relação ao Poder Legislativo. E que é somente nessa integração, sobretudo no TCM, com parte das câmaras municipais, que a população pode ser muito mais atendida no tocante à correta destinação dos seus recursos públicos. No exercício em todos esses anos, senhor presidente, temos aqui ex-gestores, como a ex-prefeita Leida, o ex-prefeito Antônio Gomide, são testemunhas também de que, mesmo no Ministério Público, nós sempre tivemos uma atuação propositiva, uma atuação voltada à defesa do interesse público, mas na busca de soluções para a administração pública. Nós sabemos que o julgamento de contas públicas envolve questões que vão além do direito. E o conhecimento da realidade municipal, inclusive, foi agora objeto de positivação na lei. A nova lei de introdução ao direito diz que o controle não pode desconhecer a realidade que ocorre nos municípios. Doutor Fabrício. Pois não, presidente. Doutor Fabrício, só uma questão de ordem. Eu quero solicitar que apenas os titulares marquem a presença no painel, porque, na verdade, nós estamos percebendo aqui que tem titulares e suplentes, e na presença do titular, quem pode solicitar vistas é apenas o titular. E no caso específico, o deputado Major Araújo estando, o deputado Humberto fica prejudicado da possibilidade de solicitar a vista. Então, eu gostaria que apenas os titulares da comissão possam registrar a presença. Continue, doutor. Pode. Vossa Excelência. Depois, o deputado Humberto. Senhor presidente, primeiro queria saudar aqui a presença do doutor Fabrício, e no tocante eu queria aqui que também o doutor Fabrício narrasse a importância do TCM. Nós temos apenas 3 TCMs ainda no país, e eu vou fazer uma defesa também dessa importância de ter um TCM aqui no nosso estado. TCM esse que audita as contas aí das 246 câmaras municipais, 246 prefeituras, e lógico, faz um trabalho aí, muitas vezes, auxiliar as CPIs em câmaras. E venho aqui saudar a Vossa Excelência, já me manifestar favorável à indicação e torcer e desejar sucesso. Sei que está em ótimas mãos, um dos maiores e melhores profissionais que ali já se passaram. Não tinham esse tino de encontrá-lo, mas por ter sido vereador, já ouvi falar muito de Vossa Excelência e saldo aqui de forma muito honrosa. E também peço para você discorrer um pouco sobre isso, essa importância de ainda Goiás ter um TCM, nessa situação aqui, da gente fala em enxugar gastos, etc. e tal. Então, muito obrigado, parabéns pela indicação. Pela ordem, senhor presidente. Vossa Excelência. Eu não sei se ele já terminou a exposição dele, ainda tem mais... Então vamos esperar que o senhor faça isso. Eu já me encaminho para o final e respondo à pergunta do nobre deputado. Ao final, queria dizer, senhor presidente, que em todos esses anos do Tribunal de Contas, tenho a firme convicção da importância desse papel e, sobretudo, repito, da plena aproximação com o Poder Legislativo, sobretudo das câmaras municipais. A realidade dos processos, do papel que consta do processo, não é a realidade do que ocorre muitas vezes nos municípios. Então, para que o vereador possa corretamente exercer o seu papel, ele
tem e pode contar com o TCM, acionar o Tribunal de Contas para que a realidade dos papéis, dos autos, corresponda à realidade do cidadão que está necessitando de serviços públicos. Nós todos sabemos que ninguém mora na União, no Estado, todo mundo mora no município. Então, a realidade municipal é extremamente importante e esse controle para o cidadão. Se o senhor me permitir já responder a pergunta, ok. nobre deputado, como foi dito, agradeço a pergunta, no país nós temos hoje apenas 3 tribunais de contas dos municípios, que são órgãos que fiscalizam as contas de todos os municípios do Estado, além do TCM do Rio, do município do Rio e de São Paulo. Penso, senhor deputado, que são órgãos extremamente importantes, porque a experiência tem demonstrado que nos estados, e na maioria, nas quais não existe TCM, a tendência é que os tribunais de contas do Estado foquem somente na fiscalização dos recursos do Estado e não exercem, sobretudo, o papel de orientação que o Tribunal de Contas dos municípios exerce com relação ao Executivo e ao Legislativo Estadual. Então, o Estado de Goiás é um exemplo com relação a isso, de que os agentes públicos municipais têm uma instância própria, não só para seu julgamento e controle, mas, sobretudo, também para o seu aconselhamento, para as diretrizes na busca das melhores decisões públicas. O tribunal tem o seu papel de subsidiar as decisões e respeitar as decisões dos gestores públicos com aspectos técnicos. Disposição para perguntas, senhor presidente. Senhores, nós temos aqui os deputados que estão aptos a pedir vista e votar. O deputado Humberto, na qualidade de suplente, deputado Major Araújo, se ausentou. Questão de ordem, senhor presidente. Vossa Excelência continua com o pedido de vista. Senhor presidente, eu gostaria só de deixar destacado alguma situação aqui. Eu sou novo aqui na Assembleia, né? E a gente já percebi algumas situações aqui de manobras regimentais. Em que sentido? De não registrar presença, mesmo estando presente no plenário e na CCJ. Vossa Excelência zerou aqui o placar, sabendo aqui que o Major está presente, e o Major, nós temos uma parceria muito grande, até mesmo o Major está filiado agora ao PSL, e ele deixou eu nessa condição aí de pedir vista. Tá? Até eu poderia manter vista na situação, porque o senhor zerou o placar e acabou me deixando um pouco constrangido na situação de que, como suplente, eu não poderia mais ter o direito de vista. Mas, como eu não tenho vaidade em relação a alguns temas, e vou atender aqui uns pedidos do colega aqui, Tião Caroço, do líder, tá? Eu vou abrir mão de vistas, e já deixando claro que o Major não está presente, e eu tenho o direito de vista. Tá? Não vou utilizar aí a manobra regimental para prejudicar a matéria. Então, é só deixando isso, né, registrado, porque nós temos aqui ser parceiro um do outro, independentemente de qualquer bandeira, Virmontes, independente de qualquer bandeira que a gente defende. Um defende uma bandeira aqui, a segurança, o outro defende o meio ambiente, o outro está ali com a Procuradoria, o outro o Tribunal de Contas. Então, isso a gente tem que deixar sempre registrado. Então, estou abrindo mão do pedido de vista, mas... Deputado Humberto, primeiro a manobra é regimental, então ninguém faz nada equivocado aqui. Então, para não ter questionamento amanhã, porque estando titular, Vossa Excelência ficaria prejudicado. Agora, não se trata de manobra, Vossa Excelência está agora na condição de titular, com a ausência do deputado Major Araújo, né? E querendo continuar com vista, o próprio indicado já disse, não cria constrangimento nenhum, muito menos a mim que presido aqui. Para que não haja questionamento amanhã, Humberto, porque como tem muitos deputados, e para não dizer que, olha, estava presente o deputado, o suplente não poderia, para que houvesse questionamento,
nós zeramos o placar, né? Então, Vossa Excelência tem todo o direito de vista, não apenas dessa matéria, dessa e qualquer outra. Vossa Excelência, todos os deputados aqui, até para amanhã não dizer que cerceamos o direito de Vossa Excelência, né? Agora, se quer atender um pedido de um colega, né, aí é decisão de Vossa Excelência. Enfim. Mais 1 minuto para o deputado, que pode ter inclusive 10 se quiser para discutir a matéria. Não vou precisar. Enfim, então estou fazendo a desistência aqui do pedido de vista, tá? Para que possa ser votado aqui na CCJ. E deputado Tião Caroço, repito, aqui nós somos companheiros, o que não pode, né, é alguma situação causar constrangimento a algum colega. Isso é o que importa. No mais, aqui estou devolvendo a matéria para ser votada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Vossa Excelência, deputado Álvaro. Eu que já estou aqui há muitos anos, senhor presidente, eu quero cumprimentar o deputado Humberto Teófilo pela humildade que teve em rever o pedido de vista e devolver o processo para que seja votado hoje. Ele tem todo o direito de deixar de pedir vista e deixar para o dia seguinte. Mas, atendendo o pedido dos companheiros, dos nossos colegas, ele entendeu que o momento era oportuno para devolver. Eu só quero dizer, doutor Fabrício, que eu votei aqui, todos os conselheiros desse Estado receberam o meu voto aqui favorável para que eles pudessem participar desses conselhos, quer seja no Tribunal de Contas do Estado, quer seja no Tribunal de Contas dos municípios. O Sebastião Caroço sabe disso, eu fui colega dele aqui, depois votei para que ele fosse para o Tribunal de Contas. Dr. Joaquim de Castro também, pela mesma forma. Eu terei todo o prazer, como líder da bancada do Democrata aqui, de votar a favor do senhor. Não só pela sua história, pela sua competência, mas pelo aval que o senhor trouxe junto do senhor. São aval de suma importância, tanto do Sebastião Caroço, como também do Joaquim de Castro. E todas as pessoas que eu conversei, me disseram da qualidade que o senhor tem, da seriedade e da honestidade. É o que nós precisamos. Então o senhor vai receber todos os votos da bancada que eu sou líder, que é a bancada do Democrata, também porque o senhor foi indicado pelo meu governador Ronaldo Caiado. O senhor vai receber todos os votos, né, que eu espero que seja unanimidade, mesmo porque a deputada Leda também vai votar no senhor, é claro, né, pelo senhor, e é claro também pela representação que o senhor tem em todo o estado de Goiás. O senhor está de parabéns. Deputado Hamilton. Muito obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar aqui o doutor Fabrício, cumprimentar o doutor Joaquim de Castro. Doutor Fabrício, conhecia apenas de vista, mas as informações são as melhores possíveis. Desejo ao senhor muito bom êxito nessa nova função. Conte conosco na Assembleia. Eu coordeno a Frente Parlamentar Municipalista. Estaremos juntos discutindo questões importantes. Fui presidente da Câmara Municipal de Anápolis e sei a importância do TCM para o funcionamento dos poderes, para a fiscalização desses poderes. Então, tive uma relação muito harmônica com o Tribunal de Contas nos 2 anos que eu fui presidente da Câmara e desejo ao senhor muito boa sorte, conte conosco, né, e parabéns pela indicação. Certamente vai representar muito bem, não só o Ministério Público de Contas, mas como todos os goianos lá no Tribunal de Contas. Obrigado. Deputado Antônio Gomide. Presidente, obrigado pela palavra. Eu quero aqui, acho que um momento importante, né, doutor Fabrício Mota, nós tivemos a oportunidade de trabalharmos, eu como prefeito, e o apoio que precisávamos dentro do Tribunal de Contas, e nós tivemos a oportunidade de desenvolver, dentro desse trabalho como prefeito, uma responsabilidade muito grande daquilo que nós vimos dentro do Tribunal de Contas pela Procuradoria. E é importante que a gente possa estar aqui entendendo, e nós estamos falando aqui, presidente, nós que fazemos parte da oposição, nós não estamos aqui olhando a questão partidária,
Mas nós estamos olhando aqui a questão da competência. O doutor Fabrício Mota é um profissional que encaixa dentro de qualquer governo sério que possa fazer o seu trabalho em favor da sociedade. No Tribunal de Contas já mostrou isso e tem a oportunidade agora de mostrar como conselheiro, que vai dar uma oportunidade para os prefeitos, inclusive, poderem compartilhar aquilo que é da boa informação, da boa fiscalização e da orientação aos prefeitos. Então o senhor já desenvolvia esse trabalho como procurador, mas entendo que como conselheiro irá dar uma contribuição muito grande aos prefeitos e prefeitas de Goiás. Então essa casa honra em poder indicar o senhor e poder referendar aquilo que o governador indicou, mas dizer que é um orgulho para nós podermos, do currículo que o senhor tem, do trabalho que o senhor já prestou, agora poder colaborar com os prefeitos e prefeitas a oportunidade de poder fazer esse trabalho pelo TCM. Então, parabéns e que tenha o nosso voto favorável e que tenha sucesso nessa nova empreitada. Obrigado, deputado. Senhores, processo 2769, Governadoria do Estado indica o nome de Fabrício Macedo Mota para ocupar o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios. O processo foi colocado em discussão, solicitou o vice-delegado Humberto Teófilo, devolveu sem manifestação. Eu coloco em discussão, encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem com o parecer que é pela aprovação da matéria. Deputado Virmontes Cruvinel, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 1515, deputado Carlos Cabral, altera a lei 17.477, 25 de novembro de 2011, que dispõe sobre o sistema de assistência à saúde dos servidores do Estado de Goiás. Esse processo foi distribuído ao deputado Diego Sorgato, relator pela aprovação, coloco em discussão. Vista, senhor presidente. Vista ao deputado... Vista. Deputada Leda, Vinícius e Tiago. Não havendo mais matéria a ser deliberada, eu declaro encerrada a presente sessão. Agradeço a presença de todos.